Abramos a palavra de Deus no profeta Ageu e hoje nós teremos o quarto oráculo deste profeta. É o último oráculo que teremos nessa noite. Apenas para lembrar um pouquinho do que nós tratamos até aqui, Ageu traz 4 oráculos ao povo do Senhor, à igreja de Cristo, que retornou ali do cativeiro babilônico. E o primeiro oráculo, ele fala da parte de Deus para o povo que estava muito mais preocupado em resolver as suas questões, em apainelar, em cobrir as suas casas. E aí então o Senhor mostra que o tempo da construção do templo era urgente, porque o templo representava a presença do Senhor no Velho Testamento. Depois então, quando o povo está ali construindo o templo, eles começam a desanimar por causa das perseguições ali ao redor. E aí então o Senhor vem mais uma vez e traz a verdadeira motivação para aquele povo. E a verdadeira motivação foi Cristo, quando o Senhor Deus disse que haveria um templo maior, com maior glória, jamais visto na história da igreja de Deus. E nós sabemos que se aplica a Cristo. Depois então, ao 24º dia do mês 9, Ageu traz 2 oráculos, nesse mesmo dia. O primeiro oráculo foi o que nós vimos semana passada. Ele trouxe para os sacerdotes. Os sacerdotes estavam já acostumados a toda aquela liturgia, o culto, porém eles não tinham no coração o desejo de santidade, o desejo de servir ao Senhor, e eles achavam que poderiam impressionar a Deus com as suas atitudes, que nós conhecemos como legalismo. E aí então o Senhor Deus contrasta isto com a sua graça, mostrando que é a graça do Senhor e não os atos dos homens que traz a redenção, traz a bênção, traz a presença de Cristo. E nós aprendemos que esta graça ela foi concedida na morte de Cristo na cruz do Calvário. Então, nesse mesmo dia, ele falou primeiro aos sacerdotes e agora ele vai falar a Zorobabel. Zorobabel era o governador ali de Jerusalém. Ele poderia ser visto como um rei, um pequenino rei ali no meio do povo. Então, como o Senhor falou aos sacerdotes, falando aqui acerca do culto, falando acerca da vida espiritual, agora vai falar a Zorobabel, o líder daquele povo, e é o que nós encontramos aqui em Ageu, capítulo 2, do verso 20 até o verso 23. E diz assim a palavra do Senhor: veio a palavra do Senhor segunda vez a Ageu, ao 24º dia do mês, dizendo: fala a Zorobabel, governador de Judá, farei abalar o céu e a terra, derribarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações, destruirei o carro e os que andam nele, os cavalos e os seus cavaleiros cairão, um pela espada do outro. Naquele dia, diz o Senhor dos exércitos, tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, diz Javé, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor, diz Javé dos exércitos. Nós encontramos aqui, nesta última palavra de Ageu, é o 4º oráculo, a 4ª palavra, o 4º sermão, a 4ª profecia que ele traz. Ele está trazendo essa palavra num contexto em que poderíamos afirmar que havia uma certa convulsão no reinado de Dario. Portanto, o que o Senhor traz aqui é um cumprimento naquela época. Deus mostra como ele iria de fato, de certa forma, agir naquele império que havia escravizado a igreja de Cristo, escravizado o povo de Deus, e ele então usa Zorobabel como símbolo. É por isso que ele traz esta profecia
especificamente para Zorobabel, porque, como eu disse, ele era o governador, ele era o líder de Judá, e ele era líder de toda a reconstrução, não só dos muros, e isso era importante para a segurança do povo do Senhor, mas também a construção do templo. Ele era o rei, embora pequenino, embora não reconhecido por outras nações, mas ele estava ali como rei, e ele era sim responsável como líder político daquele lugar pela reconstrução do templo. E aí então, neste momento, Deus vem e fala a ele e traz uma profecia grandiosa. O Senhor Deus anuncia algo tremendo, algo portentoso. E veja que essa profecia, embora tenhamos essas convulsões já no império de Dario, embora o seu império já tivesse ali com áreas já praticamente destruídas, e o império começa agora a passar por crises, mas a profecia que Ageu traz da boca do Senhor para Zorobabel traz uma dimensão gigantesca. E é claro que nesse sentido nós entendemos que Deus cumpriu a sua promessa em Zorobabel, e nós descobrimos isso pela história do povo de Deus. É por isso que nós vamos perceber que essa mensagem é o clímax de quê? De todo o livro. O livro, ele nos trouxe até aqui, falando que o reino de Deus é prioridade na nossa vida, que não precisamos desanimar porque Cristo é a glória entre nós, e depois que devemos ter cuidado para não nos acostumar com as coisas voltadas à nossa espiritualidade, mas depender da graça do Senhor. E agora nós encontramos o ápice, nós encontramos o momento maior deste oráculo, e nós vamos perceber isso pelas próprias palavras do Senhor a Zorobabel, e por isso essa palavra é dirigida a ele. No verso 21, no verso 20 fala: veio a palavra do Senhor segunda vez. Por quê? Porque lá no verso 10 é o mesmo dia, o 24º dia do mês nono. Então o verso 20, veio a palavra do Senhor segunda vez a Ageu no 24º dia do mês, o mês nono, dizendo. E aí verso 21 diz: fala a Zorobabel, governador de Judá. Irmãos, quais são as implicações disto? Porque o Senhor Deus traz uma palavra específica para aquele rei, tão pequenino, tão fraco aos olhos humanos, que ainda estava debaixo de um grande império, e quando perguntasse a qualquer pessoa quem é o grande rei, eles diriam: é Dario, é o trono que está distante de nós. E veja que agora o Senhor traz uma palavra, como eu disse, após ter dito aos sacerdotes sobre suas obrigações, ele traz agora essa palavra àquele rei. Então nós vamos entender o seguinte: quem é Zorobabel? E por que essa palavra? Zorobabel, como diz a palavra do Senhor, irmãos, ele era neto do rei Jeoaquim. Jeoaquim foi o último rei, e por causa do seu pecado, por causa da sua maldade, a ira de Deus transbordou, e aí então trouxe o império babilônico para que viesse até aquele lugar e arrasasse com Jerusalém, arrasasse com o povo de Judá, o povo de Israel. E nesse sentido, o Senhor Deus mostra claramente que Jeoaquim fora cortado desta descendência real. O Senhor Deus cortou ali, não há mais rei, vocês todos agora serão escravos, desde Jeoaquim até a pessoa mais pobre, todos estarão no mesmo nível, não há mais rei, não há mais reino, não há mais trono, não há mais nada. Agora vocês terão um rei, e esse rei se chama Nabucodonosor, um ímpio, um homem que não me teme, diz o Senhor. Portanto, Jeoaquim fora absolutamente banido, e aí nós temos um corte, não realizado pela política da época, mas pelo próprio Deus. Por isso que nós vamos olhar para as palavras do Senhor para Zorobabel, como uma palavra
que demonstra claramente na sua estrutura uma renovação da aliança. Deus está agora, não para o filho, mas para o neto de Jeoaquim, aquele que por causa da sua maldade fora cortado e não tinha mais o direito de ser rei. Seu filho não teve mais o direito de ser rei, mas agora Zorobabel, escolhido pelo Senhor, e nós encontramos isso, Ageu falando exatamente isso, eu te escolhi, e ele então, escolhido pelo Senhor, agora é necessário que essa aliança ela seja refeita, ou ela seja renovada. Portanto, aquele reizinho tão pequeno, ele ouviu palavras que foram ditas a Davi, ouviu palavras que foram ditas àquele rei. Basta você em casa, não aqui por conta do nosso tempo, mas se você quiser em casa, leia 2 Samuel capítulo 7. E você vai perceber que o que nós temos aqui é uma síntese, é um resumo do que Deus fala ao grande rei Davi. Portanto, o Senhor está agora retomando o reinado, está agora retomando o trono. Zorobabel, portanto, ele é instaurado como rei, mostrando uma aliança renovada, é uma, entre aspas, uma nova aliança do Senhor com o seu povo, com a sua igreja, com o corpo de Cristo. E nesse sentido, irmãos, é que nós vamos entender o conteúdo desta palavra, porque esta palavra ela traz exatamente a promessa não só de uma renovação, mas também do reinado, e um reinado poderoso, um trono poderoso, e tudo aquilo é dito a Zorobabel, aquele reizinho pequeno, que os povos não reconheciam, mas que o Senhor institui nele essa posição. Portanto, temos aqui um contraste entre um rei que é rejeitado pelos ímpios, que é rejeitado pelas nações, e nós temos um rei que é pequenino, que é humilhado, porque ele está debaixo de um grande império, que é o império de Dario, mas naquele rei, na sua humildade, na sua pequenez, nele o Senhor renova as promessas, mostrando toda a glória do seu reino, toda a glória do seu trono, mostrando toda a glória que viria como manifestação da graça e da misericórdia do Senhor. É por isso que nós encontramos aqui, em primeiro lugar, uma palavra de destruição. E destruição de quê? Veja que o Senhor fala a ele da destruição não apenas de Dario, não apenas do império da Média Pérsia, mas o Senhor fala aqui da destruição do planeta, da destruição de todos. E veja que a linguagem, ela toma aqui um caráter muito forte, porque diz assim no verso 21, Deus falando para Ageu: fala a Zorobabel, governador de Judá, farei abalar o céu e a terra. A ideia de abalo aqui é como um terremoto, é como um chacoalhar destruidor. O que Deus está dizendo é: fala para esse reizinho pequenino, não reconhecido pelos ímpios, fala para ele que eu irei abalar, eu irei criar uma convulsão em escala planetária, eu irei fazer com que todo o universo se abale, todo o universo ele sofra. E de certa forma, a palavra traz nesse abalo a ideia da destruição do mundo presente, do presente século. E não somente isto, mas Deus diz àquele reizinho, lá naquela cidade toda destruída, com aquele templo remendado, com aqueles muros que foram construídos conforme a força das pessoas, uma cidadezinha desprezível, pequena, e um homem que nem era rei, era governador, mas que o Senhor faz dele agora um rei. O Senhor, diante de Zorobabel, não fala apenas da convulsão planetária, convulsão do universo, mas fala também da destruição de todos os reinos deste mundo. E o Senhor então continua dizendo no verso 22, olha a linguagem: derribarei o trono dos reinos
e destruirei a força do reino das nações. Destruirei o carro e os que andam nele. Os cavalos e os seus cavaleiros cairão, um pela espada do outro. Que profecia é esta? E por que a Zorobabel? Por que não aos sacerdotes? Por que não a Esdras e a tantos outros? Mas por que a ele? Por que ele recebe esta palavra direta, objetiva do Senhor? E veja que a linguagem aqui é uma linguagem que fala da destruição de tudo que se manifesta como poder nesse mundo. No verso 22, na primeira parte, fala da subversão da força política dos governos. Esses governos serão todos destruídos. No verso 22, na sua segunda parte, fala da aniquilação da força bélica das nações. Nações que possuíam grandes exércitos, grandes armas, eram temidas, e que poderiam destruir a todos. Deus diz que essas nações serão destruídas como se destrói um ovo, esmagando-o com os pés, como se destrói algo frágil. E ainda assim, o Senhor fala no verso 22, na segunda parte, que haveria uma rivalidade das próprias nações entre si. Deus iria destruir, fazendo com que essas nações guerreassem entre si e se destruíssem. Nunca elas conseguiriam se unir, conforme a profecia que está lá em Daniel. Barro e ferro não se unem, elas iriam se destruir, e nós sabemos que essa destruição viria da parte do Senhor. E, irmãos, aqui há uma aplicação já na época, há uma aplicação que pode ser retirada da própria experiência de Zorobabel. Porque nós percebemos no livro de Ageu, por exemplo, no primeiro oráculo, vemos as pessoas preocupadas com as suas casas, com seus negócios, com suas questões pessoais. Depois, então, quando ele fala aos sacerdotes, vemos então essas pessoas que não estão muito preocupadas novamente com as coisas do Senhor, mas eles estão achando que por sua religiosidade oca, eles podem viver uma vida relaxada, uma vida que não dignifica o Senhor. E aí, quando nós encontramos esta palavra, a conclusão que nós podemos trazer aqui é: por que diante de uma palavra como esta, por que diante de uma promessa como esta, que não está só aqui em Ageu para Zorobabel, mas está ao longo de todas as Escrituras, que falam que tudo vai ser destruído, a pergunta que poderia ser feita a Zorobabel naquele contexto é: por isso, Zorobabel, por que você se apega tanto às casas, à cidade e ao que existe ao seu redor? Por que a sua prioridade não é o reino de Deus? Por que que você se preocupa com aquilo que será destruído? Talvez, se nós fôssemos fazer uma aplicação hoje, já antecipando, mas no final eu farei todas as aplicações da exposição do texto sagrado, mas é como se nós perguntássemos o seguinte: por que que você estuda, você trabalha, você dá duro, qual é o objetivo? Se a resposta é: eu trabalho, eu dou duro para a glória do Senhor, para a glória de Cristo, e ainda afirmar que o meu trabalho, bem como o meu ganho, o meu salário, ele é utilizado para a glória de Cristo, para a glória do reino. O trabalho não é um fim em si mesmo, mas ele é apenas o caminho para que por meio dele eu possa glorificar o nome do Senhor e ser bênção na vida dos meus irmãos, ser bênção na vida da igreja, ser bênção na vida do reino. Essa é uma resposta. Mas às vezes essa resposta, ela é contrastada com uma prática que contraria essa visão teológica correta. E aí, de fato, nós queremos trabalhar,
angariar os melhores empregos, morar nas melhores casas, andar nos carros mais confortáveis, porque isso é para nós. Eu espero que aqui ninguém tenha feito isso, mas algumas pessoas até colocam nos seus carros, não é? Dizeres, dado por Deus, Cristo eu dirijo, mas Cristo é o dono, e tal. Mentira, ele não vive isso. Ele colocou lá como um clichê evangélico. Mas será que ele vive isto? Será que de fato tudo que está ao seu redor, ele diz o seguinte: olha, tudo isso será destruído. Todas as vezes que eu entro lá na minha sala, lá no meu lugar das minhas coleções, quem me conhece um pouco mais sabe que eu gosto de colecionar um monte de coisas esquisitas, está tudo lá. Irmãos, é sério, de vez em quando eu entro e falei, mas rapaz, vai queimar tudo. Gastei até um dinheirinho nisso, e vai queimar. Olhe para cada aquelas figuras que os incautos insistem em chamar de bonequinhos, mas eu olho para eles, eu fico lá feito parece uma coisa de tolo, não é? Mas não é, eu digo assim, vai queimar tudo. Às vezes eu olho para o meu guarda-roupa, eu também tenho essa sensação, rapaz, vai queimar tudo, a casa, o carro, tudo será destruído. E no que eu tenho investido? Onde de fato está o meu coração? E irmãos, essa palavra trazida a Zorobabel, essa advertência e ao mesmo tempo uma promessa de que todas as coisas serão destruídas, toda vaidade humana manifesta na riqueza e na política serão destruídos. Isso mostra que Zorobabel, ele deveria se apegar ao Senhor e perceber suas promessas, e de que o Senhor é o seu princípio e fim, Ele é o começo, Ele é a trajetória, e Ele é o alvo de todas as coisas. Essa palavra trazida a Zorobabel e essa aplicação, significa dizer que agora é mais santo aquele que faz voto de pobreza, aquele que não busca um bom emprego, não busca um bom... Não, claro que não, devemos buscar sim as melhores coisas. Porque voto de pobreza não é voto de santidade, não. Quem disse que quem não tem nada é mais santo por causa da sua pobreza? Que nada, não tem pessoa mais orgulhosa do que a maioria dos pobres. Porque pobreza não faz isto. E podemos encontrar pessoas bilionárias que são humildes diante do Senhor. Nos Estados Unidos existe uma rede de lanchonetes, Chick-fil-A. Ele se propõe a vender comida saudável e vende, é verdade. Ele não contrata pessoas que não tenham uma vida adequada à palavra de Deus. Irmão, foi isso mesmo que você ouviu. É uma rede de lanchonetes dos Estados Unidos muito famosa. E aos domingos, ele fecha. Ele não trabalha aos domingos, é fechada. Mas como ficam? Porque a maioria dos restaurantes estão nos shoppings. Ele assume o prejuízo, entre aspas, mas ele fecha. Você vai na praça da alimentação, se você for lá num domingo na praça da alimentação, tudo aberto e tal, Chick-fil-A está fechada. E a filosofia dele é muito simples: eu não faço ímpio trabalhar para mim no dia do Senhor. E ele é um dos homens mais ricos da América do Norte. A pergunta é: qual é o objetivo do trabalho? Qual é o objetivo do meu ganho? Qual é o objetivo? Zorobabel, lembre-se, você está aí, sentado nesse tronozinho, meio queimado, mas você está ali, comandando as pessoas. Lembre-se, tudo será destruído. E Paulo nos traz a figura muito pujante, uma figura profunda. Ele diz que nós vamos levar as nossas obras, tudo que fizemos, estudamos, trabalhamos, compramos, adquirimos, tudo, ele vai levar e vai passar pelo fogo. Somente as obras que são pedras preciosas ou mármore, prata e ouro, irão subsistir ao fogo. O resto, tudo vai queimar. E como encontramos tantos crentes que têm entulhado na sua vida palha, madeira e feno.
Zorobabel, Zorobabel, este mundo que você está vendo, o presente século, este mundo com todas as suas ofertas será destruído, e não somente o mundo, mas todos os reinos. Zorobabel precisava entender que quem comanda a política mundial é o Senhor Deus, é Ele quem comanda. O Senhor Deus é aquele que tem o trono nas mãos. Por isso o crente que deposita sua confiança em homens, e olha para o atual presidente por quem devemos orar, e parece-nos uma pessoa decente, mas gente que olha para ele e deposita nele, mas o que está acontecendo? Porque ele está lá, mas o dólar está subindo e a bolsa e tal. Irmãos, Deus é Senhor sobre todas as coisas. Tudo que tem acontecido no Brasil está debaixo da soberania do Senhor. O que acontece na Coreia do Norte está debaixo da soberania do Senhor. O que acontece na Rússia está debaixo da soberania do Senhor. E um dia, num estalar de dedos, o Senhor vai destruir todos esses reinos. É o que ele está dizendo para Zorobabel. Onde está a tua confiança, Zorobabel? Nesse mundo? Nas coisas que ele oferece? Onde está a tua confiança? No governo, na política? É porque o rei, o imperador permitiu que vocês viessem, então agora vocês estão guardados? Não! Mas o Senhor é aquele que age soberanamente sobre todas as coisas. Por isso a pergunta: por que se apegar a este mundo presente e não servir ao Senhor com tudo que tenho? A começar do trabalho na segunda-feira, até no dia do Senhor, o dia do descanso, o domingo, quando estamos na sua presença. E aí, diante desta promessa, o Senhor Deus diz algo muito estranho para Zorobabel, para o contexto dele. O Senhor Deus diz que todos os reinos serão destruídos, e que o reino de Zorobabel se tornará único por meio deste rei. Veja só o que diz a palavra do Senhor no verso 23. Naquele dia, que dia? Dia da destruição do mundo, dos governos, dos tronos. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, e poderíamos dizer aqui, neto de Jeoaquim, o rei mau, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, ao olharmos para esta palavra no Velho Testamento, como é que nós devemos aqui compreender esse reino único e Zorobabel sendo o seu rei, reinando conforme a vontade do Senhor? É claro que Zorobabel ele é identificado pela sua posição política, é óbvio. Nós encontramos isso claramente. No verso 21 diz assim: fala a Zorobabel, governador, o regente, o rei de Judá. Então a palavra é dada ao trono, que agora está sendo restabelecido pela renovação da aliança do Senhor. Veja, temos o caos, temos o cativeiro, e agora temos a reconstrução teológica, a reconstrução espiritual, e também uma reconstrução do trono. Deus está renovando a sua aliança em todos os sentidos. Zorobabel era governador, e ele era governador por causa da mão providencial e soberana do Senhor. Ele mesmo diz: eu te escolhi, você está aí porque eu determinei. E veja que aqui nós encontramos o destaque dele na comunidade dos remanescentes, eleitos do Senhor, aqueles que vieram, que eram do Senhor, aqueles que eram a igreja verdadeira. Deus o escolheu para essa posição.
É por isso que temos esse ambiente da renovação desta aliança, desse reino que vai se instaurar por meio daquela pessoa. Mas quem é de fato o rei? Quem é esse rei todo-poderoso? Nós sabemos que Zorobabel era um reizinho, pequeno, ele não tem nem destaque, nem mesmo na história do povo de Deus. Quando pensamos em rei, pensamos em Davi, Salomão, pensamos em outros reis, até reis que são reconhecidos pela sua maldade, mas ele era uma pessoa pequenina. É por isso que nós encontramos Ageu aqui, ao falar com aquele homem, ele usa um recurso típico da descrição de um futuro que também é distante. Deus não está falando apenas do momento em que ele vivia, Deus está falando de um momento que viria muito à frente. Essa é a posição do Senhor, e esse é o recurso. Quando no verso 21, o Senhor Deus diz assim: farei abalar o céu e a terra. Essa expressão, irmãos, é clara, ela é escatológica. Ela fala dos últimos dias. Ela fala do momento em que todos serão julgados e onde o trono do Senhor será instaurado e todos reconhecerão este trono. Veja que Ageu já havia utilizado essa expressão quando falou do templo. Ele usa a mesma linguagem, quando ele demonstra que esse templo seria glorioso, abalando todas as coisas, e nós sabemos o significado daquilo. Por isso, quando nós olhamos para essa figura, nós vamos perceber a palavra do Senhor, que está lá em Apocalipse 23:3, quando diz: então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Essa é a profecia que nós encontramos aplicada na glória do segundo templo. Por isso essa aplicação, ela se dá num futuro distante. Por isso o alcance desta profecia, ela fala de um ungido, ela fala de um rei, representado naquele momento por Zorobabel. Nós estamos encontrando aqui o futuro reino de Deus, que terá também uma grande dimensão poderosa nesse mundo. Por isso nós sabemos que Zorobabel, ele estava ali representando algo glorioso que viria no futuro. E qual é o âmago dessa promessa? É Zorobabel? Ele morreu. Não sabemos nem dos seus feitos. Não sabemos nada acerca desse rei, a não ser pequenos detalhes. Mas então, como fica esse rei tão grandioso, tão portentoso, esse rei cuja glória iria cobrir todo o universo? É porque essa promessa, irmãos, ela não tem Zorobabel como alvo. Zorobabel é um tipo. Ele está representando apenas, ele é um mero representante de alguém que pela sua perspectiva histórica viria no futuro, como o grande ungido, o grande rei, o grande Cristo. Portanto, aqui essa palavra fala não de Zorobabel, mas fala de Cristo. Por isso nós encontramos aqui a expressão messiânica, porque no verso 23, naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos: tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu. Essa expressão, meu servo, é uma expressão que o Senhor Deus usa ao longo do Velho Testamento, para homens que foram tipos de Cristo, para homens que representaram, homens que eram mediadores, naquele momento na história, homens que agiam representando o Senhor. E esses servos então eram aqueles que o Senhor utilizaria não apenas para reger o seu povo, mas também para apontar para o verdadeiro servo do Senhor. Portanto, essas pessoas que recebem o título meu servo no Velho Testamento foram aqueles que exerceram atividades redentoras na história da salvação. E estamos falando de quem aqui? Estamos falando de Abraão.
Estamos falando de Moisés, estamos falando de Josué, estamos falando de Samuel, estamos falando de Davi, estamos falando de Sansão e tantos outros. E nós encontramos nestas pessoas, nestas vidas, uma seta luminosa que diz: não sou eu, mas é Ele, o servo do Senhor. É por isso que Isaías usou esse mesmo título, esse mesmo termo, para mencionar a Cristo Jesus, o Messias vindouro, para o qual todos eles apontavam. Por isso em Isaías 42:1 diz o profeta: eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido. Veja a mesma linguagem para Zorobabel: em quem a minha alma se compraz, pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Isaías 43:10 diz: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais e entendais que eu sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. No capítulo 49, 6 e 7 diz: sim, diz ele, pouco é seres meu povo, para restaurares as tribos de Jacó, e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Assim diz o Senhor, o Redentor, o Santo de Israel, ao que é desprezado, ao odiado das nações, ao servo dos tiranos: os reis o verão, e os príncipes se levantarão, e eles te adorarão por amor do Senhor que é fiel, e do Santo de Israel que te escolheu. No capítulo 52, verso 13: eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. 53:11 de Isaías: ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Quem é este servo? Quem é este, quando o Senhor diz, naquele dia, diz o Senhor dos exércitos: tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, meu servo, diz o Senhor. Nós encontramos aqui a pessoa de Cristo. Zorobabel era um pequenino símbolo da autoridade do rei Messias. É por isso que a linguagem aqui do Senhor mostra que faria dele um anel de selar. O anel era o selo do rei, o selo do imperador. Se tinha um documento, e esse documento precisava ser tratado com todo cuidado, colocava um pouquinho de cera, e aí então vinha o imperador e o rei, colocava o selo sobre ele. Aquele documento é um documento oficial, é um documento santo, é um documento que precisa ser tratado com todo rigor. É por isso que encontramos na morte do Senhor Jesus, quando colocaram a pedra do túmulo, como houve aquele diz que dizendo: mas ele vai ressuscitar, os discípulos vão roubar o corpo. O que foi que Herodes fez? Coloca um chumaço de cera aí, colocou, e ele colocou o selo do anel dele, inviolável. Portanto, selo aqui significa a total autoridade. Mas a pergunta é, ainda, por que Zorobabel? Irmãos, a resposta está em Mateus capítulo 1, de 12 a 16. Sabe o que diz lá? Você vai encontrar a genealogia de Jesus. Todos aqueles que anteciparam ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E que nome aparece entre os versos 12 a 16? A linhagem de Zorobabel. Ele é a linhagem de Davi, e ele também é ascendente do Cristo,
Por isso ele está ali apenas representando temporariamente um lugar bendito, o lugar daquele que é rei sobre todas as coisas. É por isso que nós temos a abrangência da mensagem ao povo de Deus. E que mensagem é esta? A vinda do Cristo Todo-Poderoso, a presença desse Deus entre nós. Por isso o seu nome também é Emanuel, Deus conosco. Por isso nós encontramos na primeira vinda a redenção do Senhor. Nós temos ali a consumação do reino de Deus, temos o início dos últimos dias. Sim, porque a igreja de Cristo não começa no Novo Testamento. A igreja de Cristo começa em Gênesis capítulo 3, verso 15. O que Jesus faz é instaurar efetivamente a redenção e iniciar os últimos dias, os últimos tempos. E nesse sentido, o Senhor Cristo Jesus, Ele há de cumprir na sua segunda vinda toda a profecia trazida a Zorobabel. Por isso Mateus capítulo 24, de 29 a 31 diz: logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. A mesma palavra trazida ali para Zorobabel. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos, os seus enviados, os seus embaixadores, com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. É Zorobabel? Não, é Cristo. E veja que a linguagem de Ageu, acompanhe comigo, a linguagem de Ageu, toda ela é permeada pelo culto. O culto é o ponto central. Se você ler de novo Ageu, você vai perceber isso. E você vai perceber que na última vinda do Senhor estará presente também a convocação ao culto solene. Por quê? Porque Mateus diz assim: e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta. Por que o Senhor vai tocar a trombeta? Por que isto? Alguns dizem, não, mas talvez porque é a visão do imperador chegando. Não havia esse costume, não era muito comum isto. É porque desde Gênesis 3,15, mais efetivamente, a partir da lei revelada por meio de Moisés, nós temos a convocação do Senhor para o culto solene. E você sabe como Deus determinou como seria convocado o culto solene? Pelo toque da trombeta, o shofar. Era um berrante feito de chifre de cabrito, e eles então tocavam a corneta. Opa, essa corneta está nos chamando para algo solene. Eles se reuniam porque o Senhor havia convocado-os para se estarem juntos ali na sua presença. Por isso, todas as vezes no dia do Senhor, pela fé, nós entendemos que a trombeta é tocada. No dia do Senhor, nós ouvimos e atendemos ao chamado do Senhor e nos reunimos aqui. E haverá um dia em que a última trombeta será tocada. Quando a última convocação será feita pelo Senhor. E a igreja de Cristo se reunirá com Ele para sempre, constantemente na presença dEle e adorando ao Senhor. Por isso, nós encontramos aqui a abrangência dessa mensagem dada a Zorobabel. Cristo viria para a consumação do seu reino na sua primeira vinda, e na sua segunda vinda haveria então uma consumação maior desse reino, quando encontramos, após a redenção, este reino sendo instaurado entre nós.
Em poucas palavras, na primeira vinda temos a redenção, na consolidação desse reino. Na sua segunda vinda, a consumação do reino de Deus. Para os ímpios, desespero. A trombeta que eles ouvirão é para o sufrágio deles, para sofrerem a pena capital, sofrerem todo o ódio de Deus sobre eles por toda a eternidade. Mas aos nossos ouvidos, o som daquela trombeta é o mesmo que ouvir a voz do Senhor dizendo: vinde, meus filhos, eu os convoco mais uma vez, e esta é a última, porque daqui para frente, por toda a eternidade, vocês estarão na minha presença, cultuando o meu santo nome. Cristo, vindo nas nuvens, com poder e muita glória. Quais são as aplicações que poderíamos trazer aqui esta noite? Pensando em tudo que ouvimos e pensando no falar de Ageu, que na verdade é a voz do Senhor, é a voz de Cristo para Zorobabel, mas também é a voz de Cristo para nós. 4 aplicações. A primeira diz o seguinte: qual é o principal conteúdo do Velho Testamento? O que o Velho Testamento fala? Irmãos, nós não podemos ter a visão de que o Velho Testamento é algo fora da nossa realidade. É estranho isto. O Novo Testamento, ele vai falar, ele vai testificar de alguém. Alguns irmãos que ainda pensam que há um corte profundo, inalcançável, entre Novo e Velho Testamento, onde Velho Testamento já foi, não tem mais nada para nós, tem só para Israel como uma nação que está lá na Palestina, para a igreja não, só é Novo Testamento. Eu pergunto, então como você explica a presença de Cristo no deserto com o povo na figura de uma rocha? Era Cristo lá, então por que Cristo está lá? No meio da congregação. É por isso que no Evangelho de João, capítulo 5, verso 39, Cristo diz: examinai as Escrituras. Irmãos, só para termos aqui um contexto histórico, quando o Senhor Jesus fala das Escrituras, o Novo Testamento não havia sido ainda escrito. Nada, nenhuma linha. Não havia nada de Novo Testamento. Nada. E Cristo diz assim: examinai as Escrituras. Aqui é Velho Testamento, porque julgais ter nelas a vida eterna. Então você vai encontrar a redenção dele, de Cristo, no Velho Testamento. Está lá, porque é a mesma palavra. E aí Cristo conclui dizendo: e são elas mesmas que testificam de mim. Então, quando nós lemos os Salmos, os Reis, os 2 livros de Samuel, Cantares, Provérbios, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, os profetas, quando nós lemos toda a Escritura, elas testificam de Cristo, porque Ele mesmo disse. O Velho Testamento não está para contar apenas a história de uma nação, que hoje continua como uma nação política lá na Palestina, e que de alguma forma Deus vai dar um jeito ali sobre aquele povo. Isso é estranho, irmãos. Deus fala de um só povo, fala de uma só igreja, de um só Israel, de um único rei, Cristo Jesus. A segunda aplicação que poderíamos pensar hoje, nessa noite, é a seguinte:
qual deve ser o nosso principal apego neste mundo? O que é eterno ou o que é temporário? O Senhor Jesus, Ele mesmo disse certa vez: quem ama mais pai, mãe, irmãos, filhos, cônjuge e a sua própria vida, Cristo disse, não pode ser meu discípulo. Não pode. Pode ser tudo: presbiteriano, reformado, teólogo, pode ser o que você quiser, mas não pode ser discípulo de Cristo. E cabe-nos a pergunta, e o desafio que foi levado a Zorobabel: qual é o meu maior apego? E a pergunta é simples, como eu disse no início e avisei que iria repeti-la no final, nas aplicações finais. Qual é o objetivo do meu trabalho? Qual é o objetivo do meu estudo? Qual é o objetivo do meu empenho de segunda a sábado? Por que eu faço isto? Por que eu quero ganhar muito dinheiro? Não há nenhum problema nisso, irmãos. Por que eu quero os melhores cargos? Não há nenhum problema nisso, desde que você responda a essa pergunta: para quem você está buscando estas coisas? Para si mesmo ou para Cristo? Porque, irmãos, todo este tempo presente, todo ele vai ser destruído pelo fogo. Pedro diz que este mundo, aí vamos pensar, né? A minha casa, meu carro, minha empresa, meu trabalho, conta bancária, beleza, ótimo, não há nenhum erro nisso. Mas, irmãos, tudo isto está sendo entesourado para o fogo eterno. Por isso devemos pensar no nosso coração em juntar neste mundo pedras preciosas, prata e ouro. E quanto a madeira, palha e feno, sim, existem na nossa vida, são importantes, mas que sejam madeira, palha e feno. Devemos investir naquilo que é eterno. Há uma diferença de alguém que diz assim: eu vou estudar para ganhar um emprego e ganhar muito dinheiro, daquele que diz assim: eu vou estudar muito, angariar esse emprego, porque eu serei uma testemunha de Cristo ali haverá um servo do Senhor, glorificando o nome dEle em todas as suas atitudes, e aí o Senhor Deus, por sua graça, me dará um sustento grandioso. Ninguém trabalha para patrão lá no seu trabalho, o crente trabalha para Cristo. Por isso essa visão estranha, trabalho secular e trabalho da igreja. O que é isso? Não sei. Isso é estranho, soa-me quase como uma heresia. Tudo que você faz, irmão, tudo que você faz, minha irmã, quando você vai à casa cantando alegre, quando você vai lá e faz ali o traço da massa para colocar no muro, quando você vai para o teu escritório, quando você vai para a escola, crianças, prestem atenção, quando vocês vão lá na escola para estudar matemática, estudar matemática, português, ciência, tudo deve ser para a glória de Cristo. Por isso que não pode colar, por isso que não pode deixar de estudar, por isso que tem que buscar as melhores notas, não para que as pessoas digam: nossa, como você é inteligente, hein, rapaz, hein, menina, não, mas que seja para a glória de Cristo. Esse é o nosso caminhar por essa terra. Terceira aplicação: qual é a nossa visão de Cristo e do seu reino, o reino de Deus? Qual é a dimensão da sua glória e da glória do próprio Cristo? Às vezes nós tratamos a Cristo como um mero ser humano. As pessoas que fazem imagens de Jesus com desenho, com estátua, as pessoas que fazem isso perguntam: se você não pode fazer, é Deus Filho? Não, mas ele foi um homem, ele veio e tal. Então você está retratando o homem, e como é que fica Deus? Ou você está
fatiando, você está tirando de Cristo a divindade e fica só o homem. Entendem? Precisamos entender a glória do Deus Filho, a dimensão dessa glória, a dimensão da atuação do Senhor, o quão grandioso é Cristo. Algumas pessoas querem colocar Cristo apenas como um amigo, como uma pessoa assim, pacificadora, e que a tudo é passivo. Nesse absurdo que aconteceu recentemente, de um especial de Natal, numa empresa de streaming no Brasil, vi tanta gente dizendo assim, não, mas Cristo já perdoou, Cristo está, sabe, abraçando, beijando. Que Cristo é esse? Que não se importa com a sua própria glória. Irmãos, Cristo é nosso amigo, é aquele que ressuscitou e nós iremos nele ressuscitar, é aquele que nos abraça, é aquele que é carinhoso, é aquele que sabe das minhas dores, não só porque é Deus, mas também porque como homem ele vivenciou isto. Ele é tudo isto, ele é o Cordeiro, é o humilde, é aquele que ama, mas é também o Deus Todo-Poderoso, que se ira. Ou você acha que quando ele tomou um azorrague lá no templo e derrubou as bancadas e chamou todo mundo de ladrão e arrebentou com tudo? Não, ali era uma manifestação de amor por eles de outro modo. Na verdade, Cristo ali só encenou, porque Cristo é só amor, você pode aprontar o quanto você quiser. Estranho isso, não é? Quando o Evangelho diz que ele pegou um chicote e arrebentou com tudo. O zelo pela tua casa me consome. E a expressão consumir ali é de ira. Esse é o Cristo. Essa é a dimensão que nós alcançamos, porque Ele é muito maior do que imaginamos. Em quarto e último lugar, precisamos também entender o sentido da nossa reflexão e como devemos agir diante dos 4 oráculos de Ageu que culminam com a glória do Cristo. Por isso, baseado em Ageu capítulo 1, no primeiro oráculo, podemos perguntar: quais são as minhas primazias? Baseado no segundo oráculo, em Ageu capítulo 2, de 1 a 9, quais são as minhas motivações? Por que eu desanimo? No terceiro oráculo, em Ageu capítulo 2, de 10 a 19, o que devo avaliar? O que de fato me sustenta? Como eu devo viver essa vida espiritual, baseado nas minhas forças ou na graça do meu Senhor, na graça de Deus? E no quarto oráculo, como nós vimos, qual a dimensão do governo divino? Sabe qual é a resposta para tudo? No primeiro oráculo, quais são as minhas primazias? Resposta: Cristo. Segundo oráculo, quais são as minhas motivações? Resposta: Cristo. Terceiro oráculo, quais são as avaliações e de que maneira eu posso olhar para a minha conduta como crente nesse mundo? A resposta: graça de Cristo. E por fim, qual a dimensão do governo de Deus? E a resposta: a glória de Cristo, que está sentado num alto e sublime trono. Sim, porque quem está assentado naquele trono, em Isaías capítulo 6, conforme o Evangelho de João, é Cristo. E Ele está ali, renovando a sua aliança com o profeta, e mostrando os caminhos da sua igreja, ali, assentado naquele trono. Essa é a dimensão do reino do Senhor. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, porque a nós fora revelado todas estas maravilhas. Nós não merecemos, ó Pai, mas já sabemos como tudo vai acabar.
não merecemos, mas sabemos o fim de todas as coisas. Ó Senhor, Tu não deverias nem ter olhado para nós por causa do nosso pecado, mas ainda assim fora revelado a nós a última convocação do Senhor para o culto solene por toda a eternidade, que hoje vivemos nesta 1h30. O último toque, a última trombeta, o último chamado para toda a eternidade, enquanto os ímpios sofrerão por causa dos seus pecados, nós viveremos te adorando por toda a eternidade por causa de Cristo. Por isso, ó Pai, que não apenas saibamos acerca da glória do Rei Jesus, mas que vivamos como súditos, que amam e que temem ao Rei Todo-Poderoso. Este mesmo Cristo que está aqui agora no nosso meio pelo seu Espírito, que isto aumente o nosso amor e aumente o nosso temor. Ó Pai, muito obrigado, porque as promessas trazidas àquele reizinho pequenininho naquela cidade semi-destruída, aquele reizinho que não tinha um palácio portentoso, um trono roto e velho, sentado ali, ouviu as grandes promessas do Senhor, que nos alcançam até hoje. E hoje temos um privilégio tão grande que Zorobabel não teve. Porque Zorobabel, ele não conhecia exatamente como o Messias viria. Talvez pela leitura de Isaías, pudesse ter uma centelha de como seria o Messias. Mas nós, ó Senhor, sabemos, porque Ele já veio, já morreu na cruz, ressuscitou e está sentado à direita do Senhor. Cristo está agora, ao mesmo tempo, assentado no trono, no céu, e aqui no nosso meio, através do seu Espírito. Ó Senhor, que saiamos daqui pensando nestas coisas, pensando no nosso investimento, pensando no nosso trabalho, pensando nos nossos estudos, pensando nos nossos alvos em termos de emprego, trabalho e aquisição de bens materiais. Ó Senhor, se a nossa porção for um casebre ou um palácio, se a nossa porção for um trabalho duro e árduo ou um trabalho confortável, se a nossa porção é não ter muito conhecimento das ciências deste mundo ou ter profundidade no conhecimento construído pelos homens, que tudo isto, Senhor, seja rico, seja pobre, seja para a glória de Cristo Jesus. E que Ele reine, e Ele reinará. Independentemente de nós, Ele reina e reinará. E que bênção será aquele dia, quando com os nossos olhos, seja pelo corpo transformado, seja pela ressurreição dos mortos, veremos o Senhor vindo nas nuvens com todo o poder e glória, de braços abertos, os anjos na frente, tocando as trombetas e dizendo: o Senhor os convoca. A última convocação para estarmos na sua presença e reinarmos com Ele por toda a eternidade. Que saiamos daqui, Senhor, assim como foi com Zorobabel, com a aliança renovada para a Tua glória. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e toda a obra do Espírito Santo estejam sobre esse pequenino povo aqui reunido, sobre todo o pequenino povo de Cristo
que se reuniu hoje, não foi na segunda, terça, quarta, sábado, foi hoje, no primeiro dia da semana, no dia da ressurreição, no dia do Senhor, para cultuá-lo, para ouvir a sua voz, até que ele venha. Maranata, vem Jesus. Toca a derradeira trombeta. Traz-nos a última convocação. Queremos estar contigo por toda a eternidade. Amém. Meus irmãos, está encerrado o nosso culto. Não saia, por favor. Eu tenho 2 avisos importantes. Preste bem atenção.